Eu tinha casa própria, carro na garagem, um bom salário, família estruturada. Se você olhasse de fora, diria que eu era um homem bem-sucedido. Mas tinha uma coisa que ninguém via. Eu acordava todos os dias com uma sensação estranha no peito, um peso, um vazio difícil de explicar. Era como se eu estivesse vivendo a vida certa, mas no corpo errado. E o pior? Eu tinha vergonha de sentir aquilo, porque que tipo de homem reclama quando tem tudo? Você já se sentiu assim? Como se não tivesse o direito de estar mal, porque teoricamente sua vida é boa? Comenta aqui embaixo só uma palavra. Eu entendo, se você já sentiu isso, porque foi exatamente assim que tudo começou. E eu demorei anos para admitir que por trás das conquistas eu me sentia um fracasso. Tudo começou com algo pequeno: comparação. Eu começava o dia abrindo o celular, vendo outros homens crescendo, viajando, conquistando mais. E eu pensava, por que parece que todo mundo está indo mais longe do que eu? Mesmo tendo estabilidade, eu me sentia atrasado. Mesmo sendo respeitado, eu me sentia insuficiente. É estranho como um homem pode construir uma vida inteira e ainda assim sentir que não construiu o bastante. Eu me comparava com colegas, com amigos, com parentes. Sempre tinha alguém ganhando mais, alguém com um cargo melhor, alguém com uma casa maior. E isso começou a corroer algo dentro de mim. Eu não falava sobre isso com ninguém, porque homem não fala dessas coisas, não é? A gente aprende a competir, mas não aprende a lidar com a própria insegurança. E quanto mais eu me comparava, mais eu me sentia pequeno. Você já se pegou se comparando em silêncio? Já sentiu que por mais que faça, nunca é suficiente? Se isso já aconteceu com você, escreve aqui: eu também. Porque o que veio depois foi ainda pior. O problema não era o dinheiro, não era o trabalho, não era a casa. Era o que estava acontecendo dentro de mim. Quanto mais eu me sentia insuficiente, mais eu me fechava. Eu chegava em casa cansado, mas não era só cansaço físico, era mental. Eu sentava no sofá e ficava em silêncio. Respondia no automático. Ria quando precisava rir, mas por dentro eu estava distante. Minha esposa percebia. Ela perguntava: "Está tudo bem?" E eu respondia: "Está." Mas não estava. Meu filho, uma vez, começou a me contar algo animado, e eu estava com a cabeça em outro lugar, pensando em contas, pensando em metas, pensando no que eu ainda não tinha conquistado. E naquele dia eu percebi uma coisa dolorosa. Eu estava presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Eu tinha tudo, mas não estava vivendo nada de verdade. Você já esteve dentro da sua própria casa, mas se sentindo sozinho? Se isso faz sentido para você, escreve aqui: eu já senti isso. Porque o que aconteceu depois foi o momento que me fez encarar a verdade. Foi uma coisa simples, nada dramático, nada cinematográfico, mas foi como um soco. Meu filho estava na escola e precisava fazer um trabalho. O tema era: quem é seu herói? Naquela noite ele trouxe o papel para casa. Eu vi ele escrevendo. Curioso, perguntei: "E aí, quem você escolheu?" Ele respondeu o nome de um empresário famoso. Eu sorri, mas por dentro algo quebrou. Não era sobre ele não me escolher, era sobre eu perceber que eu não estava sendo exemplo de nada. Eu estava sempre cansado, sempre preocupado, sempre comparando, sempre insatisfeito. Que tipo de homem transmite fracasso mesmo tendo sucesso? Naquela noite, depois que todos dormiram, eu sentei sozinho na cozinha. E pela primeira vez eu admiti: eu não estava cansado do mundo, eu estava cansado de mim mesmo. Cansado de nunca me sentir suficiente, cansado de buscar validação, cansado de viver para provar algo. Você já se sentiu assim? Cansado, mas não fisicamente? Se isso te toca, escreve aqui: eu estou cansado. Porque foi naquele silêncio que algo começou a mudar dentro de mim. Naquela noite, sentado sozinho na cozinha,
Eu parei de culpar o trabalho, parei de culpar o dinheiro, parei de culpar o mundo e fiz uma pergunta que eu nunca tinha feito antes. Se eu já conquistei tanta coisa, por que ainda me sinto um fracasso? A resposta doeu, porque o problema não era falta de conquista, era falta de identidade. Eu aprendi a medir meu valor pelo que eu produzia, pelo quanto eu ganhava, pelo quanto eu era reconhecido. Mas ninguém nunca me ensinou a existir sem performance. Eu não sabia quem eu era quando não estava provando nada para ninguém. E talvez esse seja o maior vazio do homem moderno. A gente aprende a ser provedor, aprende a ser forte, aprende a competir, mas ninguém ensina a ser inteiro. Eu percebi que eu não me sentia um fracasso por causa do que eu não tinha. Eu me sentia um fracasso porque nunca me sentia suficiente. E isso não importa o quanto você conquiste. Se dentro de você existe essa voz dizendo, não é o bastante, ela nunca se cala. Você já sentiu que não importa o quanto faça, ainda parece pouco? Se isso te toca, escreve aqui. Nunca é suficiente. Porque o que aconteceu depois foi o início da reconstrução. Eu achava que precisava conquistar algo maior, ganhar mais, provar mais. Mas o primeiro passo não foi externo, foi interno. Naquela semana, eu fiz algo simples, mas que eu nunca tinha feito antes. Eu sentei com minha esposa e falei a verdade. Sem máscara, sem postura de está tudo sob controle. Eu disse, eu me sinto insuficiente. Foi difícil. Minha voz falhou, meu orgulho tentou me calar. Mas eu continuei. E pela primeira vez em anos, eu não estava tentando ser forte. Eu estava sendo honesto. Ela não me julgou, não me diminuiu. Ela só segurou minha mão e disse, eu nunca precisei que você fosse perfeito. Eu só precisava que você estivesse aqui. Aquilo me desmontou. Porque eu percebi que eu estava tentando ser admirado quando já era amado. Talvez você também esteja tentando provar algo para pessoas que já te valorizam. Talvez você esteja exigindo de si mesmo um padrão que ninguém colocou em você. Me responda uma coisa com sinceridade. Você está vivendo para ser admirado ou para ser inteiro? Se isso está fazendo sentido, comenta, eu preciso ser inteiro. Porque a partir daquele dia, eu parei de buscar valor fora e comecei a reconstruir de dentro para fora. Depois daquela conversa, algo mudou. Não foi mágico, não foi instantâneo, mas foi real. Eu comecei a observar meus próprios pensamentos. Toda vez que a comparação vinha, eu perguntava, comparando para quê? Toda vez que a sensação de fracasso aparecia, eu perguntava, fracasso segundo quem? Eu comecei a perceber que a maior cobrança da minha vida vinha de mim, não do meu chefe, não da sociedade, não da minha família, de mim. Eu estava competindo com uma versão idealizada de sucesso que nunca teria fim. E então eu entendi algo que ninguém me ensinou. Valor não é desempenho. Valor é identidade. Eu não sou meu salário, não sou meu cargo, não sou minhas conquistas. Eu sou o homem que decide continuar crescendo, mesmo quando ninguém está olhando. Eu comecei a estar mais presente, ouvir mais, comparar menos, viver mais. E sabe o mais curioso? Nada externo mudou drasticamente, mas eu mudei. E quando o homem muda por dentro, a vida muda por consequência. Se você sente que está vivendo para provar algo, talvez esteja na hora de viver para ser inteiro. Me diz aqui nos comentários, eu escolho ser inteiro. Porque ter tudo, sem paz, ainda é vazio. Mas quando você encontra identidade, até o que parece pouco se torna suficiente.